Vamos falar sobre Os Outros, a série que está no Globoplay e da autoria do Lucas Paraíso, que também é autor de uma das séries nacionais que eu mais gosto, que é o Sob Pressão, que acontece lá naquele hospital do subúrbio. Muito bem, em Os Outros nós temos uma personagem interpretada pela grandiosa Adriana Esteves, que finalmente está à altura de uma outra personagem interpretada por ela mesma, que é a Carminha de Avenida Brasil. Dessa vez nós temos uma personagem aí tão intensa quanto a Carminha. Se em Avenida Brasil a Carminha é uma dissimulada golpista, pronta a enrolar e dar golpe em qualquer um para se dar bem, em Os Outros, Cibele é uma mãe extremada, agente do caos, capaz de fazer qualquer coisa para proteger a sua família, com um toque interessante, que é o tema que perpassa toda a série. Ela está sempre certa. Os outros, como chama a série, é que estão errados. Meu nome é Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente. Aproveita essa pausa para se inscrever aí no botão de inscrição. E esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar aqui no card, chamada Via Vida nos Filmes, onde eu procuro analisar e falar um pouquinho sobre filmes, séries e às vezes livros, mas principalmente filmes e séries que chamam a minha atenção e que me dão aí uma reflexão especialmente, sobre temas ligados à espiritualidade. E não é diferente nessa série, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar uma dica aqui já importante. Deixa o seu like, deixa o seu joinha ou o seu negativo, não tem problema, mas faz um comentário, o seu comentário é importante demais aqui para o canal. A dica é a seguinte, eu não vou dar spoiler agora aqui, é só uma análise, só no finalzinho é que eu vou deixar um pequeno spoiler, mas eu aviso para você. Pois bem, esta série, ela é ambientada talvez mais ou menos há uns 10 anos atrás, que a história se passa e ela se passa num condomínio fechado da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e mostra toda a ilusão de grandeza da classe média. Na verdade, esse tema não é o tema de fundo, o tema de fundo, como eu disse, é eu estou sempre certo, o outro está sempre errado, mas o tema da classe média e tentando se equilibrar na sua fantasia de que é uma classe poderosa e que tem realmente valor, pensando aí nisso aí, é um tema que está em volta da série. Nós vimos aí Cibele, interpretada pela Adriana Esteves, uma mulher oriunda do subúrbio que tinha como grande sonho da vida viver na Barra da Tijuca, num condomínio fechado, e ela consegue. Ela é casada com o Amâncio, um vendedor de eletrodomésticos, e tem um filho chamado Marcinho. Esse é o núcleo familiar. O Amâncio é interpretado pelo bom ator Tomás Aquino e o Marcinho pelo jovem Antônio Haddad. O que acontece é que um determinado dia, isso não é spoiler porque está no trailer, o Marcinho briga com um outro menino na quadra de futebol lá do condomínio. E daí começa todo o conflito da série. A Cibele resolve que vai tirar satisfações. E aí a gente toma contato com o Vando e a Mila. Vando, interpretado pelo Milen Cortais, que acredita piamente naquela verdade da classe média, né? O que eu tenho é quem eu sou, o que eu possuo é quem eu sou, e ele defende esse ponto de vista com todas as forças. Seu filho, o Rogério, pelo excelente jovem ator Paulo Mendes, interpretado, e a Mila, eu não vou falar direito o nome da atriz, é a Maeve Jenkins, acho que é isso, também fazendo aquela mãe que em determinados momentos prefere passar pano para as coisas absurdas que acontecem dentro da sua casa. E nós temos essas duas famílias entrando em conflito, não só as duas famílias, mas também outras pessoas do condomínio entrando no conflito a partir dessa confusão que se instala pela briga dos dois adolescentes. A série é muito interessante nesse aspecto dramático, ela conduz muito bem esse aspecto, ela conduz muito bem o surgimento dos personagens, como eles vão aparecendo, apesar que alguns personagens acabam perdendo força. São bem construídos, mas acabam perdendo força. Uma personagem interessantíssima é a Lúcia,
a síndica do prédio, feita pela queridíssima Drica Moraes, e o seu porteiro e escudeiro, o Elvis, feito pelo ator que eu não conhecia, o Rodrigo Garcia. É um personagem, por exemplo, como a Lúcia, bem interessante no início, porém ela acaba se perdendo um pouquinho. No meio disso tudo, no meio desse conflito todo, nós temos o surgimento de um personagem também muito interessante, que é o Sérgio. Sérgio é um ex-policial que vive lá no condomínio, e a gente vai acabar percebendo que ele é envolvido com a banda podre, né? Interpretado pelo Eduardo Sterblitch, que é um comediante, mas entrega um vilão de primeira qualidade. Em alguns momentos você chega a ter medo do personagem. E aí o que a gente pode intuir sobre essa série? São os motivos que nos levam a assistir. Primeiro, é essa trama intensa, com famílias entrando em conflito dentro de um condomínio fechado, um condomínio de classe média, por causa de uma briga de adolescentes. O que nos mostra como que a série aborda muito bem, na verdade, apesar de ela ser ambientada um pouquinho para trás, né, alguns anos atrás, ela aborda muito bem o que está acontecendo hoje, a dificuldade de diálogo na nossa sociedade brasileira atual. Vemos inclusive que os conflitos escalam em intensidade e são alimentados esses conflitos pelo personagem Sérgio, interpretado pelo Eduardo Sterblitch. Então esse ex-policial, ele, pelos motivos dele, inclusive financeiros, de corrupção, ele incentiva a escalada dessa cena conflituosa ali. Ele acaba tendo que lidar com uma coisa muito interessante, que é o surgimento da sua filha Lohane, interpretada pela jovem Gi Fernandes, que eu vou dizer para você, anote aí esse nome, essa menina é muito boa atriz, com certeza vai despontar lá na frente. E aí a gente vê nessa série que essa condição de dificuldade de diálogo na sociedade, ela se intensifica a um tal ponto onde medidas extremas acabam sendo tomadas pelas partes, com violência física, inclusive, violência explícita, né, que deixa a gente agoniado. Mas o que deixa a gente agoniado mesmo é pensar que como é difícil resolver as coisas ouvindo o ponto de vista do outro. É isso que me chamou muita atenção nessa série, é isso que me deixou assim preso aos episódios. Eu e a minha esposa, eu e a Adriana, queríamos logo ver os próximos episódios e assim poder ver como que aqueles conflitos iriam se resolver. E na verdade, os conflitos eles terminam por não se resolverem, eles terminam se intensificando, se transformando em situações desesperadoras, situações que nos deixam tensos assistindo e que nos fazem pensar, eu que moro em condomínio, como é que é a vida aqui do lado do apartamento? Como é que é a vida do outro prédio? Como é que é a vida das pessoas que estão aqui? Será que em algum momento eu ou algum vizinho meu podemos nos tornar pessoas totalmente sem noção, capazes de fazer as coisas mais absurdas para apenas defender um ponto de vista? Nós vimos aí nos últimos anos que sim, as pessoas são capazes de fazer isso acontecer. E infelizmente nós vemos que existem Sérgios à nossa volta que, para ter algum tipo de benefício como ele tinha, são capazes de sim incentivar o aumento desses conflitos. A série é muito interessante e ela deixa essa reflexão para a gente, como que nós não somos capazes de nos colocar no lugar do outro. Um ou outro personagem às vezes faz isso, porém acaba deixando a desejar. Uma reflexão sobre espiritualidade. É um spoiler, então aqui começa a parte com spoilers, né? Esse primeiro spoiler é dizer o seguinte: interessante, apesar de ser um condomínio na Barra da Tijuca, não tem personagens espiritualizados, personagens que tenham algum tipo de fé. Não há manifestações de personagens
ali que tenham uma busca espiritual. Na verdade, está todo mundo buscando apenas uma coisa, se dar bem, que é mostrar o quanto que você venceu na vida, chegando ali aonde você chegou. Então, isso é um ponto que eu achei bem interessante para moradores da Barra, que tem muito religioso na Barra. Pelo menos hoje em dia tem igrejas que se instalaram e explodiram de tamanho. Mas como a série aborda um período atrás, pode ser que isso tenha ficado de fora aí da visão aí do showrunner. Continuando os spoilers, eu queria só fazer uma reflexão seguinte. Me incomodou um pouquinho que a série poderia ser menor. Eu conversei isso com a Adriana algumas vezes. A gente dizia assim, poxa, essa cena tá comprida, tá chata. Por exemplo, as cenas que envolviam o romance que acabou acontecendo entre o Amâncio e a Mila. O Amâncio desiste do seu casamento com a Cibele era uma mulher sufocadora, é uma mulher que queria controlar tudo e todos. Ele acaba desistindo, o casamento já não vinha bem e se apaixona pela Mila. Então, algo assim que ficou meio perdido. Nós temos também a loucura da decisão da Cibele de ter uma arma, que acaba isso assim se tornando óbvio demais. Essa parte eu achei óbvia demais, que o seu filho ia pegar aquela arma e ia fazer alguma merda muito grande, como ele acabou fazendo, atirando no próprio pai. Foi um acidente, mas ele acabou atirando no próprio pai, e isso resulta em diversos acontecimentos, que aí eu não vou dar spoiler não, para poder não estragar a sua surpresa. O Sérgio também, apesar de ser altamente interessante a interpretação do Eduardo, o Sérgio acaba sendo aquele personagem que em determinado momento ele acaba dominando demais todos os acontecimentos, e tem algumas cenas com ele que ficam meio perdidas, como por exemplo, tinha lá um lance que ele controlava um drone que você não sabe por que ele controlava aquele drone, o que ele estava fazendo com aquele drone. Concluindo, me incomodou bastante também o final do Marcinho e do Rogério. Sim, porque por preguiça aí da equipe, especialmente aí do criador, a gente sabe desde o início que ele não morreu, evidentemente, a gente fica sabendo que ele não morreu, porém a gente fica sem entender o porquê daquele aparecimento ali no final, só para ter um gancho para a segunda temporada. Sem a gente entender direito o que está acontecendo. O final acho que poderia ser mais bem elaborado. E a cena final do Rogério com a sua mãe lá no salão de cabeleireiro que a mãe inaugurou, ficou muito confusa. Confesso que eu tenho pensado nessa cena até hoje, pensando o seguinte, o que quis dizer aquela cena? A mãe estava seduzindo ele, ou ele estava tendo fantasias de que ele era um homem viril e violento como o pai? Ficou um pouco sem sentido essa cena aí. Na minha opinião, os outros poderia ter parado em 8 episódios, teria dado para resolver tudo numa boa. Porém, mesmo com esse alongamento, né, dos episódios, esse espichamento dos episódios, a série vale a pena. Vale a pena para ver um personagem como o do Milen Cortais, o Vando, enlouquecendo por causa de ciúmes, enlouquecendo porque quer resolver as coisas na porrada e não consegue, enlouquecendo de medo por estar sendo perseguido por um miliciano da quadrilha do Sérgio. Vale a pena. Só por esses episódios aí vale a pena. E vale a pena assistir a Adriana Esteves entortando a cabeça da gente com a Cibele de Os Outros. Olha, nota 9 para essa série, eu te recomendo, com certeza, assiste Os Outros e você vai pensar mais uma vez e refletir, nem sempre os outros estão sem razão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, se inscreve no canal, participa com a gente, é muito importante, deixa sua opinião aí, você vai gostar de estar com a gente aqui no Espiritualidade Urgente. Um forte abraço, até o próximo vídeo.